Surveys, nowhere to go, and back to the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo Quarta para Duas. E hoje, terça-feira aqui, pós-semana 1, pós-ressaca de derrota do Seahawks. Vamos começar falando de uma coisa que aconteceu em Seattle com um bando de zumbi andando para todo lado. E não é The Last of Us, foi o jogo do Seattle contra os 49ers no Lumen Field no domingo. E comigo para comentar isso e muito mais da NFL, tá meu amigo aqui, Alexandre Castro, como sempre, mais um dia, mais uma semana aqui. E aí, Alexandre, como passou dessa primeira semana de NFL? E aí, pessoal, agradecer aí quem curtiu a nossa volta aí, pediu para continuarmos, estamos aqui no episódio 2. A gente, como o Taveira falou aí, sempre colocando o nome de filmes aqui nos episódios, a gente escolheu aí o The Last of Us, acho que por dois motivos, né? Primeiro porque tem aquela imagem lá da série, né, que passa o Lumen Field, né? Eu acho que chama de Seattle Stadium, alguma coisa assim, né? Acho que não pode usar o nome real, mas ali um, um misto de destruição, né? E é basicamente eu que já tinha conversado com o Taveira antes. Essa primeira semana as emoções ficam muito à flor da pele, né? Assim, é muito tempo de abstinência, eu acho, de futebol americano. Então, ou você tá achando que seu time vai pro Super Bowl, ou você tá achando que seu time vai pra pique e já tá querendo saber quem é o melhor quarterback do próximo draft, porque se você vai ser a pique 1. Então é meio que esse sentimento aí de terra arrasada, e quando você tem um coordenador ofensivo como o Clint Kubiak, as coisas acabam maximizando ainda. Foram fortes emoções aí na primeira semana, principalmente a emoção de raiva. Foi a que mais predominou aí na primeira semana, com nosso ataque sendo completamente um zumbi em campo, né? Morto-vivo, vários three and outs. Praticamente não vimos o ataque em campo, né? Na verdade, num jogo aí de 4 tempos, 15 minutos foram aí do ataque, basicamente. O resto foi tudo o ataque dos 49ers contra a nossa defesa. E aí, para fechar, um show de trapalhadas, né? Tocando a música dos Trapalhões no finalzinho do jogo. Mas é isso aí, né? Primeira semana, derrota para os 49ers. E vamos começar analisando aí brevemente esse ataque do Seahawks na semana 1. Começando aí o que você acha, assim, né? Qual que é a sua primeira impressão? Semana 1 é pra gente já ligar, como você falou aí, né? Já ir Artman em Seattle, ou ainda dá pra ter esperança do time avançar? Como que é? Bom, assim, o nosso time é um time jovem, então é normal que ele vai passar por mudanças. É, Primeiro ano do Clint Kubiak à frente também vai requerer mudanças. Agora, assim, foi realmente uma grande decepção. E, e eu acho que até apelar pelo atributo, pelo fundamento, né? Tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Pra acreditar que esse time pode melhorar. Porque, assim, realmente, é, se você assistir jogos do Shane Waldron, do Ryan Grubb, que foram os últimos coordenadores ofensivos tão criticados, merecidamente, né? Pra mim, o Clint Kubiak, esse jogo foi, assim, poucos jogos que eu me recordo que chegaram a esse nível de jogo tão mal chamado. Tava falando com o Taveira antes que existe o plano de jogo ofensivo, né? O que é o plano de jogo ofensivo?
São jogadas que o técnico vai colocando ali, e o objetivo é que isso é como se contasse uma história, né? Tem um começo, um meio e um fim, né? Então, assim, vamos correr com a bola para forçar a defesa a ficar mais perto do boxe, e aí a gente começa a atacar em profundidade, né? Então, assim, tem um, um- uma sequência, né, de fatos. Precisam acontecer algumas coisas. Obviamente, às vezes o outro time consegue em três posses fazer três touchdowns, fazer 21-0, acaba com qualquer plano de jogo. Mas assim, não foi o que aconteceu com o Seahawks. Só que a gente não tinha plano de jogo. Parecia realmente que a gente estava jogando Madden, chamando uma jogada aleatória ali no Coach Suggestions. A defesa dos 49ers tem um mérito. O Robert Saleh voltou para lá, chamou um jogo muito bom, principalmente contra o jogo terrestre. E parecia que assim, ele usou uma estratégia nova, entre aspas, assim, de fazer os late shifts, né? Assim, quando a linha defensiva muda no último segundo antes do snap para meio que embaralhar os gaps e atrapalhar um pouco o processamento da linha ofensiva. É uma forma que algumas defesas têm usado para combater as corridas em zona. E parece que quando isso deu errado, assim, os 49ers foram bem defendendo isso, acabou. Ele não tinha nenhuma outra saída, não tinha uma carta na manga, né? E isso fica bem claro quando 124 jardas são pro Jackson Smith em Diba, que é basicamente a totalidade das jardas aéreas dos Seahawks, né? Assim, teve dois passes para Tyrande, três passes para Tyrande, dois passes para Cooper Kupp, é, um, é, três ou quatro passes para Kenneth Walker e acabou. Então, assim, um jogo extremamente mal chamado, e o resultado não poderia ser diferente. Foi realmente um jogo para não se lembrar, né? Um jogo que era totalmente ganhável, fica esse gosto muito amargo aí. E aí, né, uma das coisas que a gente viu, muita gente falando aí, acho que no Brasil menos, mas muito na gringa, da galera já levantar a bandeira de volta Dino. E o que esperar? O que o Sandarno, né, ficou com essa visão de um dos vilões dessa partida, mas para você, né, Darnold foi o vilão dessa partida e essa troca, né, essa vinda do Darnold e essa liberação aí do Dino para assinar com os Raiders, qual que é o seu, seu panorama disso aí? Realmente é volta Dino? Não, não. Primeiro que eu acho muito chato, e assim, graças a Deus não tanto no Brasil, como você falou, mas principalmente na gringa, tem um movimento de pessoas que parecem que estão torcendo pro fracasso do Sandarno para poder dizer assim, olha, o Geno Smith era um quarterback melhor. Tô nem aí. Ele realmente poderia até ser, mas eu torço pra quem tá em Seattle. O Geno Smith não quis ficar em Seattle, não quis renovar com o Seattle, pediu pra ser trocado. É, é, E aí os Seahawks conseguiram um quarterback mais jovem, mais barato, e em uma terceira rodada no meio. E colocando um cara que veio de uma temporada fantástica, que foi o Sam Darnold, que não faz dele um quarterback fantástico, tá? Mas ele veio de uma temporada fantástica. É, Então, eu acho que do ponto de vista de negócio, foi excelente para os Seahawks, né? Se livrou de um cara que não queria ficar aqui, economizou dinheiro e ainda ganhou uma escolha no draft. É, Mas, assim, o Sam Darnold tem alguns problemas que ele já tinha desde o ano passado. Um grande problema para mim, o principal problema, é que ele tem a tendência a ficar cravado em um recebedor só a jogada toda. Ano passado foi o Justin Jefferson. Eu fiz um vídeo, eu acho que o João nem conseguiu soltar ele ainda, mas analisando as interceptações do Sam Darnold do ano passado lá pelos Vikings. Eu acho que quase metade das interceptações foram porque ele estava cravado no Justin Jefferson. E, inclusive tem bolas que, tipo assim, ele olha, vê que tem um defensor lá, não é nem que ele não tá vendo, mas tipo assim, eu vou jogar mesmo assim. E torcer pro Justin Jefferson fazer uma mágica.
E parece que, tipo assim, mudou o CEP e ele só mudou o recebedor. E fez isso com o Jackson Smith em Jigba. Então, por exemplo, as duas jogadas finais, né, inclusive o fumble, ele perde porque ele tá só olhando pro Jackson Smith em Jigba. É, Inclusive, em um dos momentos, ele teria uma rota corner pro próprio Indigba, mas ele hesitou. E tem uma rota do Cooper Kupp do outro lado, que ficaria livre no primeiro lance, e no segundo lance poderia até ser o touchdown, muito provavelmente. Então, só que ele não olha os dois lados do campo. Então, esse erro tá totalmente na conta do Darnold. Ele não sentiu a pressão chegando, ele não segurou a bola com firmeza. É, Ele teve um ou dois, talvez até três passes errando por acurácia. Então, assim, ele é um dos culpados, mas ainda assim, de forma alguma, tem como você colocar o Clint Kubiak tá, assim, bem no topo, né, para depois vir os outros culpados. Então, assim, o Sam Darnold não é, não é o salvador. Teve um ou outro lance bom. Provavelmente ele vai ter jogos bem melhores do que esse. Provavelmente vai ter alguns jogos piores do que esse também, porque esse é o Sam Darnold. É, Mas assim, se você tava esperando algo diferente, né? Quem tá errado é você que tá esperando algo diferente. O Darnold tá aí de 2018, era um cara super bem cotado aí, escolha 2 do draft daquele ano, era até os últimos Escolha 3, minutos. escolha 3. Escolha 3 é verdade, escolha 3 a 2 foi Barkley. o Barkley. Exatamente. Até o último segundo ele era o quarterback, era a escolha um, né? Seria a escolha um aí, veio o Baker Mayfield naquele ano. E o Lucas, o melhor ano dele foi ano passado. Esse ano veio aí para Seattle, justamente acho que para ser um último fôlego dele e para ser um cara de transição. Acho que a gente espera que nos próximos anos a gente vá escolher um quarterback aí no topo do draft ou mesmo fazer alguma troca por um jogador realmente que vai ser o futuro da franquia, que não dá para esperar que a gente vá chegar no Super Bowl com o Sam Darnold. Vamos falar ainda, assim, apesar de poucos pontos positivos desse time do ataque, né? Tivemos aí um ponto bem positivo, que foi do lado dos running backs, né? Principalmente Zach Charbonnet teve um destaque grande aí, tendo boas corridas no jogo, conseguindo um touchdown, conseguindo aí 47 jardas em 12 corridas, e dividindo muito a carga com o Walker, né, que teve 20 jardas em 10 corridas. E aí, como vai ser esse ataque de jogo corrido com Ken Walker e Charbonnet, né? Dá para esperar essa divisão mesmo? O Charbonnet vai ter um ano de running back um, o seu destaque desse time. Qual que é o seu panorama aí, sua perspectiva pro jogo corrido de Seattle? Porque a gente às vezes tem a mania de ser muito imediatista, né? Então, assim, nos números o Charbonnet fez um jogo melhor do que o Kenneth Walker, e a galera já agora coloca o Charbonnet. Só que nem parece que ano passado, quando o Charbonnet teve que assumir, quando o Kenneth Walker tava machucado, tava todo mundo criticando ele, pedindo Kenny McIntosh pra jogar de running back. Então, assim, tem que ter paciência. Como eu falei um pouco antes, o jogo terrestre dos 49ers foi muito bem defendido. É, Então, assim, você poderia até mudar o nível do running back, mas as coisas não, a história não ia mudar tanto. É, Eu acho que o Charbonnet teve um pouco mais de sorte de alguns gaps se abrirem um pouco mais para ele, quebrar um tackle aqui ou ali. Mas o Kenneth Walker foi o mesmo Kenneth Walker de sempre. É, Insistiu em algumas leituras, mas não foi nada também tão absurdo. Ficou a uma jogada ou outra de tipo quebrar um tackle e conseguir um grande avanço, né? Uma jogada que ele recebe um passe,
meio que ele tá no 1-1. E, tipo assim, nas últimas 10 vezes, em 9 ele ganhava esse tackle, assim, ele quebrava esse tackle e conseguia um avanço. Mas o linebacker dos 49ers foi lá, eu acho que o Dee Winters, e deu um tackle pra, pra nenhuma perda, né? Pra nenhum ganho. Então, assim, criou-se essa briga, mas é, eu acho bom que os dois tenham números próximos de carregadas, porque, primeiro, em tese, né, o nosso time deveria correr mais com a bola, né? Como eu já tinha falado, o Clint Kubiak foi basicamente um político, né? Assim, vendeu na campanha eleitoral que a gente ia correr com a bola, ia ter play action, ia ser um jogo simples, e ele fez tudo diferente. Então, assim, para um time que vai correr tanto com a bola, é importante ter esses dois running backs, né? Assim, running back 1A, running back 1B, vamos dizer assim. E o que acontecia muito ano passado, se você pegar a quantidade de carregadas, independente do nome, por exemplo, o running back titular corre 30 vezes, o reserva corre 6. Então, assim, é um desequilíbrio grande. E, assim, os nossos running backs não são Saquon Barkley. Assim, se seu running back for Saquon Barkley, faz sentido você só colocar a bola, entregar a bola para ele. Mas, assim, se não é esse nível de dominância, né, não tá entre os caras de elite, é melhor você fazer um backfield ali dividido, né? E aí, nesse jogo, dividiu bastante. O Charbonnet teve mais corridas. Mas eu acho bacana porque são dois estilos diferentes. Você mantém os dois running backs descansados, com a opção de poder atacar a defesa de formas diferentes. Então, eu não sei se foi um erro do Kubiak. Assim, ele quis insistir no Charbonnet, por exemplo, e simplesmente parou de correr, e por isso que no final das contas as corridas ficaram equilibradas entre os dois, mas foi algo planejado dele pensar, tipo, vou equilibrar aqui o número entre os dois. Acho que foi uma das poucas coisas boas que ele fez no jogo e deveria ser algo que ele, na minha opinião, teria que manter pro resto da temporada. É isso aí, né? Do lado do ataque, né? Foi completamente inerte esse time, mas acho que tivemos bons pontos aí do lado da defesa, alguns pontos bem positivos para a gente falar de uma defesa. É, Tivemos o time dos 49ers foi mal no ataque também, não foi. Não vamos dar o crédito todo aí também para a defesa, mas é, tivemos bons pontos aí, apesar de também alguns pontos negativos, a gente vai comentar aqui, né? É, Começando aí pelo ponto negativo, Rick Woolen que tá sonhando em ocupar a vaga deixada aí por DK Metcalf nesse ataque e voltar a ser wide receiver. Que inclusive você pode fazer isso no Madden agora, tá? Ah, é? Você pode botar por causa do Travis Hunter. Agora você pode colocar cornerbacks, como ele aparece na listinha lá do depth chart, como wide receiver. Eu coloquei o Tyreek Hill alguma vez, ele é absurdo pra ganhar em profundidade, só que ele não consegue receber nenhuma bola. Quem diria? Quem diria? Quem diria? O Woolen teve um jogo aí, teve um passe desviado, bem importante ali na, na, na entrada da end zone, né? Bloqueou um touchdown, mas cedeu alguns passes que foram completamente ridículos, Cometeu faltas. cometeu faltas e muito de um jogador que mira o jogo bonito, a interceptação, mas deixa de ser agressivo, deixa de disputar, de bloquear, impedir o passe e pensando muito mais na interceptação, o que prejudicou muito e selou o final do jogo. No final do jogo ali, você deu uma interceptação, uma recepção, né? O último touchdown dos 49ers foi nas costas aí totalmente nas costas do Rick Woolen. Eu queria até, tipo, tinha até esquecido de colocar esse ponto na pauta, mas só passar rapidamente, tá vendo? Muita gente ficou criticando não ter ido para aquela quarta descida, né?
Aquela Mas. quarta para doce. Mas. Eu devia ter ido, então. Mas, assim, sendo bem sincero, é claro que agora é muito fácil dizer, devia ter ido. Mas também se tivesse ido e tivesse dado errado, ia ter gente agora dizendo, não devia ter ido. Então, assim, eu acho que você tem que tentar analisar a situação sempre de fora. O que é que eu vejo, a minha visão, é que se você fosse para apostar fichas em alguém, em algum setor daquele time, era na defesa, né? Então, assim, o ataque teve problemas o jogo inteiro, né? Então não era garantia de conseguir converter. E uma vez que o Jake Murray, que acabou de ser cortado, né? Depois do Kyle Shanahan garantir que ele ficaria no time, que ele seria o kicker na próxima semana, hoje ele foi cortado. Nos entregou 6 pontos de graça, né? É, que o Tyreek Woolen devolveu depois. Mas acabei me perdendo falando é, do Jake Moody. Sim, o ataque a gente não podia confiar é, bastante, assim, então dava pra confiar na defesa. E uma vez que os 49ers não iam chutar field goal, você tava forçando os 49ers a entrar no modo agressivo de buscar o touchdown. Já que, por exemplo, se fosse um field goal de 50 jardas, 52, provavelmente eles não chutariam, né? Só iam chutar Uhum. algum muito curto para empatar o jogo. Então, assim, vocês ia colocar os 49ers na pressão de tipo, ó, a gente tem que chegar lá no touchdown. Beleza, o plano foi certo. Só que o problema é que na segunda, eu acho, ou terceira jogada, o Tyreek Woolen, como você falou, cede uma recepção de quase 50 jardas e aí já muda tudo. Tipo, já coloca os 49ers é, mais para dentro do campo de ataque e depois cede o touchdown. Então, assim, deu errado. Os Seahawks ainda tiveram a chance, né, como a gente falou, né, chegaram com a bola ainda bem próximo, sofreram um fumble ali. Ainda poderia dar errado, dar certo por outras vias, mas assim, o fato do Tyreek Woolen errar ali foi o que para mim matou o jogo e para mim é o motivo pelo qual ele não pode ser colocado, não pode ser considerado um cornerback de elite no mundo real. No Madden, ele é um cornerback de elite. Porque ele é grande, tem braço longo, é muito rápido. é, Então é tudo que, tipo, se você fosse construir um cornerback perfeito fisicamente, seria muito próximo do Tyreek Hill, tanto que o apelido dele é Avatar, né? É, e, Só que o problema é que a mentalidade dele não acompanha. Simplesmente não acompanha. O, o Rick Pearson falou em entrevista, até falei isso no, no vídeo para membros. Se você é membro aí, se você não é membro ainda, vai lá conferir o nosso pós-jogo. Falou que eu eu falei com o Kyle Shanahan pra gente tentar bater ele em profundidade, porque com o meu double move eu ia conseguir e tal. Se você assistir o vídeo, o, o double move é quando você, ao invés de correr uma rota reta, né, ou com um movimento só, você faz, como o nome diz, dois movimentos, né? E aí você engana o corner. Se você assistir o vídeo, você percebe que o Pearson bate o Tyreek Woolen no double move, mas tipo, em 2 passos, o Woolen já tá lá de novo, porque ele é muito rápido. Então não foi o double move que fez ele bater. O Woolen chegou na jogada de novo, se recuperou, só que aí simplesmente quando a bola tá chegando, ele acha que tem um imã na mão, sei lá, a bola vai colar no peito dele, ele fica lá esperando a bola cair, e aí o Pearson vai lá e faz a recepção. Então, assim, não foi o double move brilhante do Pearson que matou a jogada, que criou a jogada, não. Então, assim, Tarek Woolen erra aí, e depois, assim, velho, o Seahawks perdeu pra um touchdown do Jack Tonges. Acho que tinha torcedor dos 49ers que não sabia quem era o Jack Tonges. Então, assim, a- tem várias fotos aí que você procura na internet, né? Tipo assim, a bola. A bola tá quase chegando na mão do Woolen. Tipo assim, é, como dizer que essa jogada não terminou numa interceptação? O Woolen conseguiu. E aí, é, isso criou várias coisas, tanto que na entrevista do Mike McDonald depois,
Inclusive, vou pistolar aqui, né? Cornetar. O que a imprensa do Seahawks é covarde é uma piada, né? Porque, por exemplo, perguntaram ao Shanahan sobre o Jake Moody na Por entrevista. isso que os Seahawks não dá moral pra gente, que a gente fala a verdade, eles não querem ouvir. É, perguntaram do Jake Moody e ninguém perguntou, tipo, diretamente sobre o Ulen. É claro que eu não tava esperando que o McDonald dissesse, não, o Tyreek Ulen aí é uma negação, viu? Vou cortar ele aqui no vestiário. Claro que o técnico vai falar isso. Mas, tipo, alguém fazer alguma pergunta, tipo, houve uma falha individual, como consertar isso no próximo jogo? Ou como isso impactou? Ninguém fez esse tipo de pergunta. No outro dia, o McDonald, depois de já conversar com seus advogados, pode, pode dar uma fala melhor. Inclusive, deu sinais de que o Josh Jobe, que não é nenhuma garantia, muito pelo contrário, pode começar a ter mais snaps como titular, justamente por isso. Assim, você tá no nível que você perde pro Josh Jobe, é porque as coisas não tão, não tão legais. Eu tô esperando alguém fazer aquela. É porque agora o jovem não vai entender essa piada, né? Mas fazer aquele negócio de o cara tira a máscara, o memezinho do Scooby-Doo, né? Tira a Aham. máscara do Trey Flowers e é o do Tarek Ulen e é o Trey Flowers, por É. baixo, né? Foi assim, foram dois momentos extremamente Trey Flowers aí que já É, aconteceram. o Chefão, pelo menos, era mais agressivo, né? Disputava a bola. O Ulen realmente não tem essa mentalidade. Se lembrar aí o jogo contra os Rams, aquele jogo que foi para prorrogação e que o Ulen perdeu, cedeu o touchdown da vitória na prorrogação, inclusive. O Ulen tem um lance similar. A interceptação vai vir na mão dele, só que ele espera a bola chegar. E aí o recebedor vai lá e consegue salvar o Stafford de ser interceptado. Então essa mentalidade dele precisa mudar e é um negócio meio que absurdo, assim, porque o cara foi draftado pelo Pete Carroll, um cara extremamente agressivo, seus corners são agressivos, né? Mas ele simplesmente não consegue. E, e é como até eu falei no texto, lá assim, pode ser que. Eu não tô pedindo aqui pro Ulen ser cortado, ser trocado. Inclusive, o Ulen pode ir para um outro time e virar um All-Pro. Tipo, sei lá, 2, 3 anos seguidos. Porque ele tem características atléticas físicas para isso. O problema é que várias vezes essa mentalidade dele vai colocar o time em risco, né? Então, tiveram vezes que o time poderia ter tomado esse touchdown e o jogo tá com duas posses pra gente, então não ia fazer diferença. Mas podia ser o lance que decide o jogo, como foi ontem, como foi domingo, e a gente perdeu. É isso aí, né? Vamos falar aí de destaque defensivo para você, né? O que você destaca aí como ponto positivo dessa defesa que conseguiu limitar aí, de certa maneira, o time dos 49ers com duas interceptações, conseguiu um sec ali é, também Julian Love. com o Julian Love. É, então, tivemos alguns pontos positivos na defesa que já vinha bem no ano passado e esse ano continuou Acho que bem aí. a defesa foi bem no geral. Eu acho que o grande ponto de atenção para mim é o mesmo problema que já tinha ano passado. Ainda tem uma dificuldade em converter pressões em sacks. Então, acho que tem umas 2 ou 3 jogadas que o time consegue encostar a mão no quarterback, mas não consegue derrubar o cara. E isso aí, às vezes, é a diferença entre ganhar o jogo e perder. É, Mas, assim, pressionou bastante o Brock Purdy. Ele estava incomodado. é, Tanto que as 2 interceptações foram passes muito ruins. Ele conseguiu passes bons, mas esses 2 passes das interceptações foram bem ruins. É, E assim, O McCaffrey também foi muito bem é, contido. isso eu acho assim, muito bem contido correndo com a bola, né? Foi 3,3 jardas no Uhum. total, né, o jogo. Eu acho que o time falhou também um pouco. Ainda bem que você me lembrou aí, tá vendo? Eu acho que o time esqueceu um pouco ele recebendo a bola. Eu acho que ainda poderia ter feito um trabalho melhor marcando ele. Assim, eu acho que marcaram ele como se fosse um running back comum, recebendo a bola. E eu acho que Uhum. deveria ter tido um pouco mais de atenção, porque o Christian McCaffrey é um dos melhores recebendo passe, né? Então acho que ainda poderia ter feito um trabalho um pouco melhor aí nesse ponto.
Mas como você falou, no jogo corrido, aí que eu ia entrar, o Byron Murphy, que não, se você for olhar as estatísticas, não vai ter lá, ó, foi o melhor do jogo. Mas o que ele engoliu de bloqueio duplo pra parar o jogo corrido pelo meio, não tá escrito. Fez um jogo muito bom como nos tackle. O Leonard Williams seguiu fazendo um bom jogo. DeMarcus Lawrence fez uma excelente estreia. Gostei, espero que ele se mantenha. Era um cara que eu não tinha botado tanta fé nele, mas gostei do primeiro jogo. O Boye Mafe teve 5 pressões nesse jogo, inclusive quase todas em cima do Trent Williams, né? É, Forçou uma segurada ainda também em cima do Trent Williams. Então acho que foi essa linha defensiva teve um destaque, mas assim, eu acho que o cara que eu mais gostei mesmo foi o Ernest Jones, que assim, o cara realmente é muito diferenciado, conseguiu interceptação, conseguiu tackle importante, quase conseguiu uma outra interceptação também. É, E pra mim, é porque o McDonald tem essa viagem que eu não concordo de não ter um capitão, né, pra temporada, né? São capitães por jogo, né? Mas assim, o capitão dessa defesa, pra mim, é o Ernest Jones. Assim, ele é aquele linebacker, é, como é que se diz, padrão mesmo. Tipo, vai parar o jogo corrido ali e parece vir evoluindo bastante. Inclusive teve que cobrir o Tyrese Knight, que claramente não estava bem. Teve umas duas bolas que você percebe que ele não estava no pique, né? Assim, ele teve uma lesão no joelho, então perdeu quase toda a off-season para se recuperar. E aí o Ernest Jones também se na verdade, assim, caras que pra mim mantiveram, como você falou, tá vendo? O nível que tava no ano passado, como não tivesse acabado a temporada. O Julian Love, o Leonard Williams e o Ernest Jones. Pra mim, esses três caras foram muito importantes aí nessa defesa. É isso aí. Então, foi um grande jogo aí do Jones. Vamos, semana que vem, né? A gente tem os Steelers, a gente vai falar um pouco mais pra frente do jogo contra os Steelers. Mas grande jogo da defesa, a gente espera que a gente consiga aí equilibrar também o ataque para ter um desempenho melhor para porque baseado nesse primeiro jogo é um time que vai sofrer muito na temporada aí com um ataque muito inconsistente. Vamos dar um giro aí na NFL, falar um pouco mais de outros jogos também, né? Falamos muito aí, destrinchamos todo o jogo do Seahawks, mas tivemos aí, acho que o melhor jogo da temporada por um tempo, o melhor jogo da semana e acho que faz tempo que eu não vejo um jogo tão divertido, Ravens e Bills. Aí, dois times candidatos a chegarem aí à final de conferência. Que falar desse jogo, jogaço aí no Sunday Night Football. Jogão mesmo, assim, inclusive a primeira experiência, né, do Everaldo e do Curti no Sunday Night, né? Como a gente falou já, o Sunday Night vai ficar na Globo e o Monday Night na, na ESPN. É, E em dado momento, quando abriu 40-25, já perto do final do jogo ali, é, meio o Curti às vezes morre pela boca, né? Assim, várias vezes ele fala, não, tipo, esse time dos Bills é bom, mas aí ó, os Ravens mostrando que venceram, então, tipo assim, já cravando como se tivesse a vitória, o que realmente parecia ter acontecido. Até porque os Ravens não estavam só jogando bem, eles estavam jogando bem correndo com a bola. O que lhe dá a dominância o controle do relógio, né? E, e aí, tipo, pra não ser clichê, né? Assim, por isso que é fantástico o esporte em geral, é que não tem nada decidido. Como a gente falou, os Bills apanharam ali com o Taylor Rapp, o Cole Bishop, os dois safeties principalmente, sofreram muito, foram apanhados
fora de posição. Tem uma recepção incrível do DeAndre Hopkins, né, para touchdown. É, Então, assim, realmente o jogo parecia que tava fadado ali. E aí, lembrando os bons tempos do Everaldo Marques, de dizer que você não deve desistir de um jogo da NFL. É, Os Bills conseguem é, virar o jogo assim de uma forma i- Magnífica. i- inexplicável, assim. O Josh Allen não teve uma ou duas jogadas que, assim, ele teve um jogo muito bom, né, claro, mas teve uma ou duas jogadas que foi, assim, mágica da mágica, sendo que o Lamar Jackson também já tinha feito uma mágica da mágica, tem uma jogada que ele parecia que ia ser tacleado para perda de 10 jardas, ele corre para trás mais umas 20 e depois ganha mais umas 20 para frente. Então, assim, foi um baita jogo, assim. Se você pudesse indicar pra alguém assistir esse jogo, cara, com certeza ia se apaixonar pela NFL, porque foi um baita jogo. É um grande jogo, tanto do lado ofensivo aí, né, do time dos Bills, né, esse recomposição. O lado defensivo aí, o Ed Oliver, né, num momento crucial ali, forçando o fumble em cima do Henry, uma coisa que é super difícil. O Henry é super Exatamente. consistente com as mãos aí, né, e o salvando o time, E virando. essa, e essa vitória é importante para critérios de desempate lá na frente, né? É, Como tu falou aí, os Bills e os Ravens são fortes candidatos aí à AFC, né? Junto com o Chiefs também. É, E aí o confronto direto pode ser a diferença entre quem vai ter folga, quem vai jogar em casa. E nos playoffs isso faz diferença. é isso aí. Outro jogo também que deu o que falar aí, né? Foi o jogo de Dolphins e Indiana Jones agora, Indianapolis Colts com Daniel Jones. Cara, e aí, agora, eu assistindo aquele jogo, eu fiquei pensando, "Mano, não é que a galera que ano passado pediu a vida de Daniel Jones, será que eles estavam certos, os torcedores do Seahawks?" Então, é assim, é claro que a gente não sabe até quando vai essa carruagem aí que vai virar abóbora, né, na mão do Daniel Jones. Assim, o fato é que os Dolphins estão mal, 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 porque assim, é, é, eu acho que pior do que tomar os 33 pontos foi ter feito só 6. Porque Uhum. assim, o time, o Tua Tagovailoa é um cara que foi a quinta escolha geral do draft. Tem o Jalen Waddle, tem o ataque com o Tyreek Hill, Etienne. Então, assim, tem o Mike McDaniel, que deveria ser uma, uma boa mente ofensiva, né, vindo lá dos 49ers. Então, assim, eu acho que isso preocupa ainda mais, ter só conseguido fazer esses pontos. Mas, assim, os Colts fizeram é, o que se deve fazer quando você tem um quarterback ruim, que foi o que os Seahawks não fizeram, né? Então, um jogo simples, é, protegeram ele ao máximo. Similar também, não é o jogo que a gente tá comentando aqui, mas o Justin Fields fez um baita jogo contra os Steelers, né? Sim, sim. Porque ele estava protegido por uma linha ofensiva muito boa. Então, o Daniel Jones estava bem protegido. é, foi melhor protegido nesse jogo. Não arriscou. E aquele negócio, depois que, por exemplo, abre eu não me lembro agora qual foram as vantagens que foram sendo abertas no jogo, por exemplo, para abrir um 14-0, por exemplo, não ter sido esse jogo exatamente, os Colts não precisam mais arriscar. Então agora que a gente vai sentar em cima do relógio aqui e deixar os Dolphins arriscar. Aí os Dolphins arriscavam e dava errado. É. E aí eles iam lá e mais ponto, ia lá e mais ponto. Então, assim, foi um plano de jogo bom que deu certo. É, um jogo até de desesperado, vamos dizer assim, né? Porque o Shane Steichen, eu nunca sei como pronuncia o nome dele.
o técnico dos Colts, também veio pressionado para essa temporada, juntamente com o técnico dos Dolphins também, né? Só que aí o técnico dos Dolphins ficou bem em maus lençóis aí, e vai precisar se recuperar muito. Eu vi uma estatística de um como é que chama? Um torcedor dos Dolphins mandou no Twitter. Parece que faz 2 anos, ou é 3 anos, não sei, alguma coisa assim, um número absurdo, que o Tyreek Hill não tem uma recepção para mais de 30 jardas. Meu Deus. Que é a O especialidade do cara. grande, é, Então, o assim, grande Tyreek Hill. então, para ver como as coisas estão ruins. Inclusive, Taveira, também sei que não é o tema, a gente já vai para seguir na sua pauta aí, mas, inclusive, esse alerta aí dos Dolphins me faria pensar é, em pegar o telefone aí e perguntar sobre o Jalen Waddle, por exemplo, que é É uma. uma ameaça vertical, O os cara caras não estão já bem. tá meio chateado com ele ali, ele já tá chateado com o Eu acho que time ele já tá tem. meio que entrando num modo aí que o Mike McDaniels tá de saída. Ah, vamos ter que fazer um rebuild aí, já vamos abrir mão dele. Vamos ver o que é que consegue aí. Ele é um cara que acho que correu 4.3 no draft, acho que ele tem uns 27 anos. Teve alguns problemas de lesão, mas também não é um injury prone. É, Talvez pudesse ser aí uma ameaça vertical que o time precise. Eu ficaria monitorando essa situação aí. Era um cara que, assim, fatalmente seria o wide receiver 1 daquele draft, se não tivesse Jamar Chase. o Ja'Marr Chase. É isso aí, né? E pra gente passar pelos últimos 2 jogos aqui, né? Tivemos ontem no Monday Night um jogo ao contrário do Sunday Night, um jogo completamente morno. Acho que o momento mais emocionante do jogo foi a bola quase pegou na trave lá do Cairão. É... Mais um jogo muito morno entre Vikings e Bears. Tem a grande virada aí dos Vikings, né? Assim, de postura, né? Eita, me fugiu agora o nome do quarterback. McCarthy. Como é o nome do QB Putz, agora dos Vikings, cara? é Fugiu o agora. J.J. McCarthy, J.J. tava falando McCarthy, certo. Foi interceptado por uma pick six. Parecia ali que os Bears iam controlar o relógio, iam vencer o jogo. E aí tem uma reviravolta e os Bears não conseguem mais é, se recuperar. Mas eu acho que ontem o que marcou bastante é que já deu para se estressar com o comercial do Interceptado da ESPN, porque, cara, para mim eu acho que o grande diferencial da Globo é que passa menos comerciais e menos comerciais repetitivos. O Kurt e o EV ficam conversando lá, além do tweet da galera e tal. Eu acho que isso tem sido um grande diferencial em relação à ESPN, porque eu sei que tem a parte dos patrocínios, sem o dinheiro não tem como fazer essas coisas, mas caramba, ver 800 vezes o mesmo comercial, que é mal feito ainda assim, não é nem uma boa obra aí do marketing, é duro, viu? E isso só foi a primeira semana. É, né, realmente, né? ESPN, eu lembro que tinha uma propaganda da Mafra que era insuportável também. A Mafra, C6 Bank, É, tinha um que era eu acho que frango crocante, tipo um negócio assim. Sempre vai. Applebee's passava bastante no aham. começo. Caramba, não tem como. É isso aí. E pra gente, o último jogo, né? Vamos falar do Brasil Bowl aí. Que tivemos aí a ausência de Taylor Swift. Ela, tal qual
o grandíssimo jogador Somália do Botafogo, que fingiu o sequestro relâmpago para não se apresentar no Botafogo, ela também, assim, não veio para o Brasil e aí deixou muitas Swifters muito chateadas. E elas que é perigoso, hein? Twitter é uma fanbase muito agressiva, Alexandre. É tão poderosa aí que teve a menina da ESPN que agora tá na GETV que botou uma foto com um negócio lá, sei lá o que, de Jesus, com a cara da Swift, e aí já tá a galera discutindo. Então, é tão poderoso que a galera quer bater de frente até com Jesus, né? Então, assim, a gente sabe que Jesus é da Marvel, né? E Jesus é poderoso aí, tem competência pra vencer esse embate, tá? Então, tá querendo lidar aí com qualquer um. E, e, a- e o ataque dos Chiefs, né? Seguiu também a Swift, né? Também não apareceu nesse jogo. É, o Mahomes foi muito pressionado, assim. Meu filho acordou em alguns momentos no jogo, então não foi aquele jogo que eu assisti 100% focado, né? Mas assim, cada vez que eu prestava atenção, o Mahomes estava sendo pressionado. De alguma forma, ele conseguiu um passe absurdo, né? Que ele joga a bola por cima, o melhor estilo Mahomes. Nossa, meu Deus. Mas assim, o cara tava sendo pressionado o jogo todo, jogo todo, jogo todo, jogo todo. É, perdeu o Xavier Worth, né? Logo no comecinho do jogo. O Kelce meio que ficou sumido. Acho que ele tem um touchdown no último quarto, né? Mas assim, fora Apareceu isso, muito pouco no jogo, quase ficou nada. sumidão. E assim, meio que premia o que. Por isso que quando a gente fala do trabalho do McDonald, de ser uma coisa que precisa ter paciência. É isso, é claro que você não vai esperar perder os 17 jogos, né? Mas, por exemplo, os Chargers começaram a investir em linha ofensiva, né? Draftaram o Joey Alt para um lado, já tinham o Rashawn Slater, foram melhorando a linha ofensiva, é, com o Harbaugh, voltaram bastante pro jogo corrido, um jogo agressivo, uma defesa forte. É basicamente os mesmos preceitos que o McDonald quer seguir. E agora começou a dar certo. O Herbert fez um baita jogo, né? Uhum. Inclusive com a jogada final ali para cravar ali a vitória, conseguindo uma corridinha ali. O Herbert, que eu me lembro muito bem, na época que eu tinha entrado no On The Clock, né? Eu escrevia sobre as estreias dos calouros, dos quarterbacks calouros. E eu me lembro que eu escrevi a estreia do Herbert, é, foi contra os Chiefs. Ele entrou naquele jogo, quase venceu o jogo, fez um jogo muito bom, mas no final os Chargers deram anti-Chargers e perderam, conseguiram perder aquele jogo. E eu acho que várias vezes falaram na transmissão que o retrospecto não era bom do, do Herbert contra os Chiefs, mas é aí que entra quando, tipo, retrospecto não entra em campo, né? Você entra É. durante a semana, a galera fica falando várias vezes, mas não é o retrospecto que vai passar a bola, não é ele que vai sacar. Então, conseguiu uma excelente vitória e como a gente falou, assim como eram os casos dos Ravens e Bills, né? Para os Chargers a vitória ainda é mais importante porque é dentro da divisão, né? Então, assim, a gente sabe que os Chiefs provavelmente vão arrumar algum jeito de se reconstruir e virar uma máquina daqui pro final da temporada, Uhum. mas querendo ou não, eles conseguiram uma vitória contra os Chiefs, né? E se eles se embanando aí, tropeçam em algum outro time aí, a briga pode crescer, que inclusive essa divisão oeste da AFC deve estar bem disputada, né? Os Raiders melhoraram bastante, os Broncos melhoraram bastante, né? E aí os Chargers também. Então os Chiefs não vai disputar só com um time, né? Vai ser uma disputa entre os quatro times mesmo ali. Então deve ser É, bem acirrado. assim, obviamente a gente tem um, um espectro uma amostragem de um jogo só, né? Mas essa temporada
eu seria capaz de apostar que os Chiefs não vão para o Super Bowl mais um ano seguido. Eu diria até que acho difícil, acho provável que não chegue nas finais de conferência aí. A playoffs eu acho que é fácil de ir, né? Tem o Mahomes é um cara muito diferenciado, mas o que o time mostrou ofensivamente ali deixou muito a desejar. É, essa coisa, o Kelsey foi, que era o alvo de segurança ali do ataque, não foi bem. Os demais recebedores, né? O time não tem um monte de recebedor meia boca, né? Marquise Brown, que nunca foi um grande recebedor, só o Cardinals enxergou alguma coisa nele. E se os caras não enxergaram, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É, mas é um time. é, Aí pensando para o futuro aí, não vejo grandes empolgações pro time dos Steelers, não. Ó, dos Chiefs, não. Sim, eu acho que vai ser bem difícil esse ano para eles. Claro que com um quarterback do nível que eles têm, eles podem se reinventar, né? Sempre, né? Um técnico também do calibre deles, mas como você falou, aí tem algumas perdas importantes e principalmente a linha ofensiva não conseguiu se achar aí nesse primeiro jogo. Então é algo que vai preocupar aí pro futuro. É isso aí. Então, para gente finalizar aqui nos últimos minutos desse programa de hoje, vamos falar do nosso próximo jogo contra os Steelers, lá em Pittsburgh. Não é É, mais no Heinz Field, né? Mudou o nome. Não é mais no Heinz Field, é Deixa eu ver no aqui. Acrisure Stadium. Isso. Acrisure Stadium. Jogo no próximo domingo. E aí, vamos ter o Transmissão da rei. GETV às 2 horas. Transmissão da GTV, boa. E começo aí da reencontro, né? De DK Metcalf contra o Seahawks pela primeira vez. Será que vai rolar uma lei do ex aí? Pô, eu já falei algumas vezes, eu tenho um grande azar de os times que eu torço sempre sofrerem com a lei do ex e não ganharem com a lei do ex. Então, eu tenho certeza que o DK Metcalf, pelo menos um touchdown aí, quem gosta de apostar, pode colocar uma apostinha aí. Não tô dizendo que os Steelers vai vencer o jogo, não, mas que o DK Metcalf vai deixar a marca dele lá, vai fazer um touchdown. Principalmente porque provavelmente ele vai ser marcado pelo Ulen, né? E o que tinha tudo pra ser um grande embate, né? Tipo, o Tariq Woolen contra o DK Metcalf, finalmente se enfrentando, né? Só se enfrentava no training camp e tal. O Woolen veio na pior fase possível pra pegar o Tariq Woolen. Assim, não tinha um momento pior pro Tariq Woolen pegar o DK Metcalf. É, e aí, falando sobre os Steelers, como você falou, tá vendo? Assim, essa frase que você usou. Dá pra repetir em vários pontos, né? Mas assim, a amostragem é pequena pra tudo que você vai analisar agora. Mas eu gostei muito do jogo dos Steelers contra os Jets. Na verdade, o jogo em Uhum. si dos dois times foram muito bom. Foi muito bom, Se muito você bom. tiver tempo de assistir algum jogo essa semana, indicaria assistir esse jogo, porque foi um jogo bom. O plano de jogo muito bem montado. O Aaron Rodgers lançou para 4 touchdowns. É, Não foi um plano de jogo tipo vistoso, assim. Não é o Aaron Rodgers lançando uma bola de 60 jardas lá no. Mas um jogo efetivo, né? É, tem um lance do touchdown do Kevin Austin e depois eles correm a mesma rota, só que é o Skowronek que faz o touchdown. Mas, tipo, é exatamente a mesma rota. Uhum. Então, tipo assim, é o que eu falei lá do Clint Kubiak, né? Assim, não precisa reinventar a roda, né? Tem um lance de screen que o Kubiak chama,
que ele coloca o Darnold pra correr pra um lado, o Cooper Kupp pra bloquear o edge, aí um pedaço da OL pra fingir um pull, e no final das contas todo mundo bate cabeça e é uma perda de 5 jardas. Por que não lançou um screen simples, né? Faz o simples. Quando isso aqui começar a dar certo, o simples começar a dar certo, aí tu pensa em algumas coisas diferentes. Tipo, colocar o Jalen Milroy numa 2ª pra 6 pra correr com a bola. Tipo, só pra dizer que eu sou descolado, eu coloco o meu quarterback reserva pra jogar. Eu tenho uma outra arma. Não faz nem sentido. Se fosse uma descida curta, né? Tipo, sei lá, uma 2ª pra 2, uma 4ª pra 2. É... Podia até ima- fazer algum sentido. Então, assim, ele meio que quis inventar em alguns momentos que não quis, que não deveria. E já lá nos Steelers, o Arthur Smith, que inclusive poderia ter sido o coordenador ofensivo dos Seahawks, né? O Mike McDonald queria ele, né? Mas ele acabou fechando antes com os Steelers. Chamou um jogo muito bem. Eu já achei ano passado com o Russell Wilson. Era um jogo bem chamado. Mas esse ano melhorou aí com o Aaron Rodgers. Então, assim, vai ser mais um teste para defesa. Como você falou, aí vai ter essa briga de Kay e o Holland. E a nossa defesa, apesar de ter jogado bem, passou muito tempo em campo. Então já vai estar mais cansada. Vai estar jogando num ambiente hostil, né? Que é o. Uhum. Me esqueci agora. O Acrisure Acrisure Stadium. Stadium. Pra mim vai ser sempre o Heinz Field. Pra mim também. Vai estar nesse ambiente hostil. E então vai dificultar. É um time que vai querer correr com a bola também, os Steelers. Então no segundo tempo complica muito se o ataque não chegar junto. E do lado do ataque é tudo que os Steelers querem. Uma linha defensiva muito forte contra uma OL desorganizada. Então, assim, o Seahawks nesse matchup aí tá, tá, tá bem mal, né? Assim, da- das pernas, né? Tem, como eu disse, uma defesa forte do outro lado que não vai dar muito tempo pro Sam Darnold pensar as bobeiras que ele tem. Já sabem que agora o JSN vai ser o grande alvo deles, né? Então provavelmente eles vão colocar o Jalen Ramsey colado nele o jogo todo para tentar anular ali de alguma forma. E aí vai ser um jogo muito duro e eu te falo assim, tá vendo? Sem querer ser o pessimista, mas as chances da gente começar 0-2 são muito grandes, né? E eu tava fazendo uma pesquisa nos últimos. Desde que o John Schneider chegou, nós ficamos 0-2 3 vezes. Uma em 2010, em que a gente não foi para os playoffs, e que, por coincidência, os 2 primeiros jogos foram contra 49ers e Steelers. A única diferença é que contra os 49ers foi fora de casa também, os 2 jogos tinham sido fora de casa. Não chegamos nos playoffs naquele ano. E depois em 2018 e 2015. Nos 2 anos a gente chegou nos playoffs, um no Wild Card e um no Divisional. Mas era na época do Prime do Russell Wilson. E a gente não tem nem de perto esse andar nisso. E isso cria, sem querer atropelar as pernas, porque já tem um episódio da semana que vem. O outro jogo da gente é contra os Saints, né? Que em tese é um pato morto, né? Mas uma coisa é você pegar o pato morto, você tem das pernas. Outra coisa é assim, Uhum. você tá 0-2. Você sabe que tem que ganhar dos Saints. Aí você começa a criar uma pressão a mais porque você veio de 0-2. Então esse jogo dos Steelers é muito importante. Ainda que o Seahawks não vença, mas que pelo menos consiga fazer uma exibição mais consistente para que dê alguma fé como eu falei, tipo, dá para melhorar isso aqui, então nos próximos jogos a gente vai ajustar aqui, ali e tal. Para poder seguir, porque assim, começar 0-2 é muito complicado. Quase que. E principalmente porque todos os adversários do Seahawks venceram, né? O Cardinals, os 49ers, obviamente, e os Rams. Os 49ers, os Rams, inclusive, contra os Texans, né? Que é um jogo difícil. Então, assim, é importante esse jogo aí contra os Steelers. Pra mim vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que os Steelers são, nesse caso, são favoritos.
nas casas de aposta. Casa de aposta tá por um field goal só a vantagem. Eu acho que até colocaria um touchdown de diferença pros Steelers. Mas eu acho que mais do que vencer é fazer um jogo mais consistente do lado Uhum. ofensivo. Porque senão vai ser só ladeira abaixo daqui pra frente. Vai de novo pegar uma defesa complicada e precisa mostrar alguma coisa, né? O primeiro jogo foi não mostrou nada, então precisa aí até para ter uma moral. Pode até não ganhar, mas mostrar algo diferente é preciso, né? Com certeza. É uma defesa muito boa, né? Tem TJ Watt, que é um monstro Cameron Hayward defensivo. renovou o contrato. É, Tem o Peyton Wilson, Jalen Ramsey, a volta do Micah Fitzpatrick. é, Não, o Micah, não, o Micah saiu dos Steelers, voltou pros Dolphins. Eles pegaram o Jalen Ramsey. Tem o Jalen Ramsey, o TJ Watt, o Alex Highsmith, Cameron Hayward. Então a defesa é muito. Essa linha defensiva dos Steelers é muito, é. muito dura, muito dura. A gente teve tava vendo aqui a notícia de hoje, né? Eles trouxeram o veterano de Abril Peppers hoje, Mais um comentário agressiva, né? mais um também com super agressivo. Não deve ser titular, obviamente, é um jogador para reforço, mas é um cara que já teve uma boa história aí na NFL, super agressivo. Palpite pro jogo aí, Alexandre, pra gente finalizar o nosso programa de hoje. Eu vou apostar aí num. Me desculpem aí, mas um 21-10 pros Steelers. Porra, 21-10. Eu vou. Vamos lá. 18 a 15 pro Seahawks, Caramba, aí não com o tem field condições. goal do Myers estourando o relógio. Isso aí não tem condições dos Steelers não marcarem um touchdown nesse jogo aí, basicamente, não. Mas enfim, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. É isso aí. É... E aí, fechamos? Fechamos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar aqui em E, mais um episódio. e queria só interromper, tá vendo? Esse aqui quase não teve groselha, né? Foi basicamente puro futebol, suco do futebol americano. Suco do futebol americano. Aproveitem porque essas edições vão ser raras. Inclusive, essa semana vou ter a oportunidade de me deleitar sobre a vida e obra do Casamento às Cegas, nova temporada que saiu. E será tema do próximo Quarta para Dois. Então, isso aí é só um pequeno intervalo. Próximo episódio vai ser já voltando com mais e mais groselha aí. Vou trazer aí também, fazer essa análise tática do casamento às cegas aí. É, eu só, já que a gente tá aqui, ó, para dar 1h05, é só soltar uma groselha que era para ter, acabei, um pensamento né, já que a Taylor não veio pro Brasil, né? Quais as desculpas você já deu para não ter que ir em algum evento chato, né? Na festa junina do seu sobrinho lá na escola para ver ele dançar com 3 anos, lá, de Rio Negro e Solimões. Não. Ah, cara, eu nunca fui muito de inventar desculpas e com quase 15 anos fora do mercado, eu não me lembro de tantas desculpas que eu bebi também. Mas o que deve ter tido a discussão, deve, né? Porque se bem que eu acho que quem sentiu mais a falta foram os Swifters, né? Do que Aham. o próprio Kelsey. Apesar de que eu acho que eu nem sei mais quanto tá esse retrospecto, né? Mas eu sabia que toda vez que a Swift estava em campo, eles venciam, né?
Eu não sei se já teve algum jogo terminou em derrota aí, mas é, poderia estar aqui. Inclusive, uma parada legal foi que o Paulo Antunes perguntou pra ele sobre a Swift, né? O Travis Kelce, né? Aham. A galera meio que tava todo mundo querendo perguntar e ninguém perguntou, né? Tipo, fazendo outras perguntas. Chegou lá o Paulo Antunes como. E vai lá e faz. E pergunta como ele se sentiu. Ele falou que já conquistei o meu anel, né? Já tô com o anel novo, ele fala lá. Vou buscar mais um esse ano e tal. É, mas. Coisas que. Eu acho legal que assim, eu não quero ser cancelado. Acho que não temos Swifters nos assistindo, né? Mas eu não faço a mínima ideia de músicas dela e tal, nem de história dela. Pra mim, a única história que eu sei dela é que ela cantou Long Live com Paula Fernandes. Paula Fernandes, Paula Fez Fernandes. um dueto e só. E eu me lembro que tinha um vídeo que era tipo contando a história que o Kelsey meio que mandou uma. Foi no show dela e mandou uma pulseira com o número dele, tá ligado? Tipo assim, me liga e tal, sei lá. O meu sonho era ele conhecer, tal, tal, tal. E aí eu me lembro que, tipo, os Swifters, não, esse cara é um idiota, não sei o quê, nunca que ela daria atenção a ele e tal. E aí, alguns meses depois, quem tá brocando o touchdown à torta e à direita aí é o menino Kelsey, né? Menino Kelsey, monstro. E aí, não, mas assim, eu queria só falar assim, você recebeu um convite para pegar 10 horas de avião, mais 4 horas de carro, para chegar em Itaquera, para vir para Itaquera, pô. Sim, é muito otimismo Do das Swifter. Swifters aí, porque, pô, não dá, não dá. É querer demais aí também. Pô, e, assim, primeiro que São Paulo já não é o lugar mais turístico do mundo. Itaquera é o lugar menos turístico do que o resto de São Paulo inteiro. Tem um estádio e um monte de casa, assim, e é isso, cara. Itaquera, enfim, Acabou. né? É isso. Pessoal, muito obrigado por chegar aí por mais um programa aqui do Quarta para Duas. Episódio 2 aí. Muito obrigado por quem esteve aqui com a gente. Quem puder, quiser ser membro aqui do canal, clica aí no link aí embaixo, vem ser membro aqui do canal e vamos ajudar a fortalecer o site, a gente continuar produzindo conteúdo e quem sabe ano que vem, Seahawks no Brasil, a gente não vai estar lá entrevistando os caras lá, perguntar pro, pro pessoal do Seahawks mesmo, fazer uma pergunta aí, nível Paulo Antunes, de qualidade, sobre a Taylor Swift. É isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e Go Hawks! É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um grande abraço e Go Hawks.